Oi, oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à jornada Réveillon na Medida. Estamos hoje na nossa segunda aula e é uma alegria estar aqui com vocês. Agora, se você acabou de chegar, pegou o bonde andando e está se perguntando o que está acontecendo aqui, eu vou te explicar, para você também não ficar perdido e para você embarcar com a gente nessa jornada, porque está sendo maravilhoso. Bom, a Jornada Réveillon na Medida é um curso gratuito de 4 aulas em que você vai aprender alguns princípios e os pilares do nosso método de emagrecimento saudável e sim, duradouro, definitivo. Por que não? Não é verdade? Então, nós vamos ensinar aqui para vocês como que nós ajudamos centenas, milhares de pessoas a alcançar um resultado de transformação corporal e levar esses princípios para o resto da vida. Então, vem comigo que vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente, tá bom? Bom, você que ainda não assistiu a aula de ontem, corre lá, assiste, depois volta aqui para a aula de hoje. Mas eu vou fazer um resuminho aqui para a gente poder continuar, porque alguns princípios da aula de ontem eu vou precisar para a gente poder continuar a aula de hoje, tá bom? Bom, nós falamos aqui sobre estabelecer metas, sobre a importância da gente saber onde a gente está, para onde a gente quer ir, qual é o nosso objetivo, onde estão as nossas insatisfações e o que, que a gente vai fazer para corrigir elas. E a gente aprendeu aqui como construir metas, como melhorar os nossos resultados e como fazer metas que a gente realmente consiga alcançar e tirar do papel, mas que sejam sim importantes e relevantes para a nossa vida. A gente aprendeu aqui sobre o princípio da roda da vida, a metodologia da roda da vida, né? Em que você faz uma avaliação de cada área da sua vida e vê como está a sua satisfação, onde você precisa atuar. A gente aprendeu a fazer metas inteligentes, que são as metas SMART, que são metas que você consegue mensurar, consegue identificar a importância delas, consegue medi-las no tempo. A gente entendeu que é importante não só traçar uma meta, mas entender qual é o meu próximo passo, quem que pode ir nessa jornada comigo, quem que pode caminhar comigo ao longo de todo esse processo para eu não estar sozinho. A gente aprendeu a importância de olhar para frente, imaginar como a gente vai se sentir, como que a gente vai estar naquele momento que a gente alcançar essa meta. E a gente entendeu a importância de se colocar, se projetar para o estado futuro, para aquele sonho, para aquela meta, para aquele objetivo que a gente tem. E de como isso é um combustível para dia a dia a gente continuar focado e rumo ao nosso objetivo. E hoje, o que eu quero ensinar para vocês é sobre os pilares do nosso método, que é de emagrecimento, mas não só de emagrecimento, mas de mudança de estilo de vida. E foi isso que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, estava muito insatisfeita com o meu corpo. Estava acima do peso, estava me sentindo mal, estava cansada, indisposta, cabelo estava tudo lascado, minhas unhas quebrando demais. E eu estava me sentindo péssima comigo mesma. E eu já tinha tentado vários métodos, já tinha me matriculado na academia, e eu tinha chegado à conclusão que eu ia ter que sofrer tanto para emagrecer, que eu já estava começando a me contentar com o corpo que eu estava levando. E aí, como eu não conseguia emagrecer, eu ficava me dando desculpas de que, só se vive uma vez, ou coisas do tipo, ah, só hoje, eu trabalhei tanto, eu mereço comer o que eu quiser e tudo mais. Isso foi me levando para uma bola de neve. Mas seguindo alguns princípios combinados, eu consegui sim perder peso. Foram 9 quilos que eu reduzi em 45 dias e eu mantenho esse peso até hoje. E aí eu decidi que eu queria ajudar outras pessoas, né? Eu queria usar tudo aquilo que foi muito bom para mim e eu queria que mais pessoas conhecessem esse método que mudou a minha vida. Então me capacitei, fui atrás de informação e tudo mais, e hoje eu ajudo pessoas a alcançarem esse objetivo na vida delas. Bom, e quais são esses princípios que eu segui para poder conquistar esse resultado e quais são os princípios que todas essas pessoas seguem para alcançar esse mesmo resultado?
eu utilizo 5 pilares. O nosso programa ele é fundamentado nesses 5 pilares principais, que é atividade física, hidratação adequada, alimentação saudável e equilibrada, suplementação e mentalidade. Sim, gente, todos esses 5 pilares fazem parte do nosso programa e sustentam toda essa metodologia de transformação corporal e mudança de estilo de vida. Mas então eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre cada uma para vocês entenderem por que cada uma é importante e como que você pode começar a melhorar cada uma dessas áreas na sua vida já esta semana. Então fica comigo que eu vou mostrar para você a importância de cada uma delas. E eu quero começar, o primeiro pilar para mim é o mais difícil, que é a atividade física. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe que apesar de eu ter crescido em acampamento, fazendo atividade ao ar livre, que eu amo até hoje, eu não sou pessoa fitness. Eu sou aquela que fica no último da fila. Eu adoro ir, gente, eu adoro fazer e tal, mas eu sou a última da fila, eu sou aquela pessoa que escorrega, eu sou a pessoa que quando vai fazer atividade física toda estabanada e tal. Então, assim, eu não sou musa fitness. E eu acho que eu nunca vou ser. Mas se você se identifica com isso, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vem comigo que nós estamos juntos. Brincadeiras à parte, o que acontece? Quando a gente pensa em emagrecer, o que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Vou me matricular numa academia, porque sem treinar eu não vou perder peso. E, gente, o treino é fundamental. Não se enganem, eu não vou falar para vocês que não precisa, mas eu vou te ajudar a entender como que isso pode ser confortável mesmo para você que não ama atividade física, tá bom? Então vamos lá, você pensa em emagrecer, você vai lá na academia, paga o plano, você já faz o plano semestral, anual, porque você fala assim, não, agora vai, né? Hashtag agora vai. E aí você vai fazer seu primeiro treino, o personal vira para você e fala assim, quantos dias você vai vir na academia? Aí você fala assim, todos os dias, né? Você já está decidido, você realmente tomou a decisão de mudar. E aí ele fala assim, tá bom, quanto tempo você tem disponível por dia para fazer o treino? Aí você fala assim, 2 horas? De quanto você precisa? Você precisa de 3? Né? Você já está todo disponível. Por quê? Porque você decidiu fazer uma mudança. Beleza, ele faz seu treino, você fala assim, não, pode me moer aqui que vai dar tudo certo, eu vou fazer. E aí, você realmente começa, você vai no primeiro dia, no segundo dia, na primeira semana e tá tudo certo. Aí chega o final de semana. Mas, sábado e domingo não precisa, né? Aí você deixa de final de semana, mas segunda-feira de novo, você tá lá focando e tudo mais. E aí vai passando um dia, outro, aí um dia acontece alguma coisa no trabalho, você fica chateada, aí você não vai. Aí um dia você espirra um pouquinho, não, hoje eu tô cansado. Qualquer coisa boa ou qualquer coisa ruim que acontece no seu dia acaba virando um motivo para você não ir. Sabe aquelas desculpas que a gente inventa pra gente, que só a gente acredita e mais ninguém? Pois é. Sabe por que que isso acontece? Porque você colocou uma meta bem alta e bem difícil e bem longe da sua realidade. Se hoje você não faz atividade física, vamos começar devagar. Primeira coisa, se você não gosta de musculação, vamos procurar outra coisa. Vamos procurar uma coisa que você se sinta prazer, que você se sinta bem fazendo, que você vai se divertir no processo. O processo de perda de peso, ele tem que ser, ele deve ser, na verdade, divertido. Porque dessa forma, você não só vai fazer isso quando você quer perder peso, mas você vai conseguir continuar com isso para o resto da sua vida, que isso é o ideal. Transformar não só o seu corpo para depois você voltar a viver como você vivia antes, mas transformar o seu estilo de vida para que os seus comportamentos sejam coerentes com a vida que você quer levar e com os resultados que você quer colher. Entende a diferença? Então, a minha dica é sempre assim: vamos começar? Ok. Primeiro, a gente precisa entender que o nosso corpo ele não sabe que é sábado, domingo, feriado, que é dia que eu tô bem, dia que eu não tô bem. O seu corpo funciona da mesma forma todos os dias. Então, eu sempre oriento, mesmo que seja final de semana, a pessoa colocar o corpo em movimento, mesmo que você não faça a mesma atividade, você fazer alguma coisa que vai ativar o seu corpo, ativar o seu metabolismo, colocar o seu corpo no modo de queima.
e fazer o seu corpo trabalhar melhor. Então, eu sempre falo, vamos começar devagar, vamos começar com 15, 20 minutinhos de um treino mais simples para você não morrer na academia, mas para você já colocar o seu corpo em movimento. E conforme você vai se acostumando com isso, a gente vai aumentando a intensidade. Vai chegar um momento que você vai conseguir fazer isso por 1, 2 horas, tranquilamente, sem sofrer. Isso vai ser uma coisa que você decidiu fazer, que você quer, e não que você está fazendo porque você detesta o seu corpo, entendeu? Entende a diferença? Atividade física, gente, ela tem que ser algo que você faz por você, que você faz por amor ao seu corpo, e não porque você odeia o seu corpo. Quando você faz algo para se cuidar, para você se sentir bem, para você ter mais energia no seu dia, mais disposição, isso se torna algo mais fácil de você fazer. Então, outra coisa muito importante é assim: se você vai para o trabalho, de lá você vai para a academia, se você precisar passar em casa, você já tem uma grande chance de não ir para o treino. Então, a gente fala que é a tal da energia de ativação. Se você precisar fazer um esforço muito grande para conseguir fazer algo que é novo na sua rotina, é muito mais fácil você achar desculpas para não fazer ou ter empecilhos para você fazer do que você conseguir fazer mesmo. Então, se você já pode colocar a mochila no seu carro, levar a bolsa da academia, já levar um lanchinho para você comer antes. Se você treina de manhã, já deixa seu sapato de fora, junto com a sua roupa de treino, já deixa isso lá no banheiro onde você escova os seus dentes, para isso já te dá o start para você poder fazer isso. Começa devagar, mas começa. E faz isso diariamente, vai aumentando com o tempo, que você vai ver só benefícios. Eu não preciso ficar aqui falando para vocês que atividade física representa 20% do nosso resultado, que isso todo mundo já sabe, não é verdade? Agora, é importante eu dizer para vocês que ela é fundamental para a saúde, não só do nosso corpo, mas da nossa mente. Quando a gente vai para a academia, a gente está liberando hormônios muito bons para o nosso corpo. E a gente sai, é sempre assim, falo muito isso, falo isso até para mim. Se a gente se lembrasse quão bem a gente se sente quando a gente sai do treino, a gente nunca deixaria de ir. Porque faz muito bem, a gente sai de lá assim, a gente sai cansado, a gente sai com uma dor aqui, outra ali, andando meio troncho, mas a gente sai melhor do que a gente chegou, a gente sai com o humor mais aflorado, a gente sai mais bem disposto. Isso faz muita diferença na nossa rotina, não é verdade? E outra coisa, além de ser excelente para a nossa saúde emocional, pessoas que têm depressão, que sofrem com ansiedade, alguns outros problemas, a atividade física é um aliado poderosíssimo e ajuda sim a melhorar os resultados dos tratamentos. Existem diversos estudos que comprovam isso. Agora, para a nossa saúde física também é maravilhoso. Ajuda a prevenir o envelhecimento, ajuda a melhorar os índices de colesterol, ajuda sim a deixar o corpo mais firme e modelado. E, gente, ajuda a melhorar o metabolismo. Aqui deve ter muita mulher. Pelo menos eu olhei lá as inscrições, a maioria era mulher. Então, meninas, digam para mim. Vocês já sentiram que o mundo é injusto porque o homem perde peso muito mais rápido? Ou porque você sente que o metabolismo do homem é bem mais acelerado que o da mulher e que a gente faz um monte de esforço para poder colher esse aqui de resultado? Eles comem direitinho um dia e já ficam mais leves, já fica com menos barriguinha. Pois é, isso é verdade. Realmente eles têm um metabolismo mais acelerado, mas sabe por quê? Porque o percentual de músculo que tem no corpo do homem é muito maior do que o percentual de músculo que tem no corpo da mulher. E o nosso metabolismo está diretamente ligado à quantidade de músculo que a gente tem. Então, quando a gente pensa em emagrecimento duradouro, a gente precisa pensar em eliminar gordura. É gordura que vai estar aumentando o volume aqui na nossa barriga, que vai ter aqueles furinhos indesejados. Músculo não tem isso. Então, a gente precisa fazer uma mudança de composição corporal, reduzir gordura e ganhar músculo, porque ganhando músculo a gente ganha metabolismo. É como se o nosso metabolismo ficasse mais acelerado a cada grama de músculo que a gente ganha.
Então, a gente precisa sim pensar na modelagem do nosso corpo, mas a gente precisa pensar no que o nosso corpo é composto, tá bom? Muitas vezes as nossas alunas, de um dia para o outro, de uma semana para outra, elas não reduzem peso, mas elas sentem que a calça ficou mais folgada, elas sentem que a blusa está entrando mais lisinha, que elas conseguem usar uma roupa que elas não conseguiam. O que significa? Que elas fizeram uma mudança de composição corporal, que talvez elas até reduziram 1 quilo de gordura, mas elas ganharam 1 quilo de músculo. Isso é muito bom, isso é ótimo para o nosso corpo. Significa que hoje eu vou queimar mais gordura, mais calorias, mais energia do que eu queimei ontem. Então, isso para a gente é maravilhoso e é justamente isso que a gente quer. Agora, vamos lá. Todo mundo já sabe que isso é importante. Como que nós vamos começar? Um passo de cada vez. Vamos lembrar da aula de ontem, que a gente falou sobre metas? Eu falei para vocês o seguinte, que a meta precisa ser alcançável, certo? Por isso que eu falo para vocês começar devagar. Vamos pegar aquela meta grande de ir ter um desempenho legal, de ficar umas 2 horas na academia, de ter isso como um hábito, de ser uma pessoa realmente ativa, que consegue fazer exercício sem sofrer tanto e tal. Beleza? Agora, vamos dividir essa meta? Vamos transformar isso numa meta semanal? Numa meta mensal? Ah, esse mês eu quero fazer atividade física todos os dias? Hoje, como que tá o seu dia hoje? Você está planejando o seu dia antes do seu dia começar? Qual que é a sua meta de atividade física para hoje? A minha meta para hoje era fazer pelo menos 30 minutos de atividade física. Eu estava na metade do meu dia, eu estava tendo um dia extremamente difícil, estava meio desanimada e tal. E aí eu parei tudo que eu estava fazendo, pus a roupa da academia e fui. Eu nem pensei muito, porque se eu pensasse muito eu nem ia. Gente, eu saí de lá, que eu cheguei em casa e viraram para mim e falaram assim, nossa, a Thaís que foi não é a Thaís que voltou. Sabe por quê, gente? Porque atividade física faz bem pra gente. E aí eu falei assim, gente, eu preciso lembrar disso todas as vezes que eu quiser matar o treino. Por quê? Porque é isso que vai me dar força para ir. Então vamos pensar no dia, vamos pensar o nosso dia com algumas prioridades. Os 5 pilares do nosso programa, eles precisam ser uma prioridade na nossa rotina. A gente precisa se planejar para conseguir fazer eles. Pensa só, atividade física, hidratação, alimentação, suplementação e mentalidade, tudo isso vai envolver um planejamento. Então, vamos pensar o nosso dia incluindo isso. Não é se der tempo eu vou para academia. Não, eu vou fazer algum treino, mesmo que o dia esteja corrido. Hoje meu treino foi, assim, de uns 30, 40 minutos. Foi bem rápido. Eu não demorei nem para comer antes de ir, nem depois que eu voltei, nem nada. Justamente porque hoje eu estava sem tempo. Mas mesmo assim, isso me deu uma dose de energia extra durante o dia que fez toda a diferença. E eu tenho certeza que assim que você começar, vai fazer toda a diferença para você também. Então, vamos já combinar. Coloca atividade física, mesmo que sejam uns 20 minutinhos na sua rotina, para a gente já começar amanhã, tá bom? Podendo combinar isso? Então, tá. Agora, vamos continuar com os nossos pilares, porque tem um outro pilar que, para mim, é uma delícia falar sobre ele, porque eu gosto. E que, para mim, é uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, na verdade, eu nem me lembro quando, e que sempre foi muito comum para mim realizar ele de forma muito confortável. Mas para a maioria das pessoas, não é assim. A cada 10 avaliações ou mentorias que eu faço, 9 viram para mim e falam assim: eu não gosto de beber água. Eu não consigo beber água. Eu me enjoo bebendo água. Eu esqueço de beber água. Essa é a que eu mais ouço, que eu esqueço de beber água. Eu tô aqui falando com vocês há alguns minutos e eu já tô sequinha aqui. Eu já tô pedindo por um copo de chá ou de água. Porque, gente, o nosso corpo, ele precisa tanto de água. Da mesma forma que a maioria das pessoas sabe que a atividade física representa 20% do nosso resultado, que faz bem para a saúde e tudo mais, todo mundo sabe que hidratação é uma coisa fundamental para a nossa vida. Que a gente precisa se hidratar e a gente precisa se hidratar bem, de forma adequada. Mas muita gente não consegue, não por não querer, mas por não conseguir. Então, eu estou aqui hoje para ajudar você a
quebrar esses paradigmas e começar a melhorar a sua hidratação também, porque ele é um pilar extremamente importante. Inclusive, eu vou beber água, porque eu tô morrendo de sede mesmo. Bom, vamos lá. Gente, por que a hidratação é importante? Eu sei que a maioria das pessoas sabe dessa informação, mas eu preciso compartilhar isso com vocês porque é fundamental mesmo. O nosso corpo, ele vai sobreviver sem água de 2 a 3 dias no máximo. Inclusive naqueles programas de sobrevivência, o pessoal solta eles no meio do mato e tal, e eles precisam sobreviver, às vezes sem nada, às vezes até sem roupa. A primeira coisa que eles procuram é uma fonte de água potável. Por quê? Porque o nosso corpo não aguenta ficar sem água. O nosso corpo precisa de hidratação para funcionar bem. Se eu reduzir 4 a 5% da quantidade de água que tem no meu corpo, a minha capacidade de trabalho de órgãos e dos sistemas, inclusive do sistema cerebral, reduz de 20 a 30%. Gente, é muito. Então, para emagrecer, vocês concordam que se eu quero emagrecer de forma saudável e eu quero que o meu corpo funcione bem, eu preciso garantir que cada um dos meus órgãos está funcionando bem. E a água é fundamental para isso. Tanto os nutrientes que a gente recebe dos alimentos, quanto a água, precisam estar na medida certa para que o meu corpo funcione da forma como ele foi programado para funcionar. Se eu tenho um carro e ele não tem combustível, se não tem a água do radiador, ele não vai funcionar. Ou ele pode até funcionar por um tempo se tiver uma ou outra coisinha faltando, mas ele não vai funcionar da forma adequada e aí alguma coisa vai dar defeito. Nosso corpo funciona da mesma forma. Então, a gente realmente precisa hidratar e hidratar bem. Eu, quando estava no meu último trabalho, o pessoal falava que eu era um camelo. A gente enchia um galão, era obra e era bem quente lá. Era num estado bem quente aqui do Brasil. E a gente enchia aqueles galões, assim, de 5 litros. E aí eram umas 10 pessoas na sala. E eu sempre bebi muita água. Então eu ia, bebia, passava um pouquinho, eu ia lá, enchia a garrafinha, bebia. E quando eu via, a água já tinha acabado. Então o pessoal brigava muito comigo. Não, Thaís, acaba com a água de todo mundo. Mas é porque quando eu vi, eu já tinha bebido mesmo. E aí o pessoal me chamava muito de camelo. Justamente por causa dessa questão de beber bastante água. E eu observei que eu realmente bebia muita água nesse período. Até então, eu nunca tinha observado que eu bebia bastante água. E eu fui identificando o que me fazia beber água. E aí eu comecei a usar essas coisas para ajudar as pessoas que têm dificuldade, dar para elas dicas. Uma das coisas que é ótimo para quem não tem o hábito de beber bastante água é você ter, por exemplo, sempre um copo de água do seu lado. Sempre. Porque aí você tá aqui, você olha para o copo, você lembra de beber água, e aí sempre que você olhar, você lembrar, você já bebe. Outra coisa que é muito interessante, muita gente faz, é usar água saborizada. Você pode colocar um pouquinho de especiarias, você pode colocar uma canela, cravo, limão, alguma coisa assim, para você poder ir bebendo aos poucos, que é ótimo. O que vai contar como água? Isso é importante. Tem gente que acha que se comer melancia já está tomando um pouquinho da água. Existem várias linhas e vários métodos e várias linhas de pensamento. Vou dizer o que a gente trabalha aqui no nosso programa, tá bom? É o nosso método. Hidratação, o que vai contar como hidratação? Água pura, chá ou água saborizada, né? Chás, mas o chá tem que ser sem açúcar e só. É só isso mesmo, ou é água saborizada, ou é chá sem açúcar. Suco não conta? Não, porque tem a frutose das frutas e tudo mais. Ele é ótimo, mas não conta. Refrigerante de jeito nenhum. Café não conta. Você pode tomar, mas não conta. Então, esses outros líquidos, eles são líquidos, mas eles não são água.
Nosso corpo, ele precisa de água para funcionar, não da água da Coca-Cola para funcionar, entendeu? Então, é muito importante a gente separar essas duas coisas, porque isso é um erro comum. Então, falei para vocês sobre ter sempre um copo de água, beber de canudinho. Se você sente enjoo, beber de canudinho é uma ótima opção para você. Ter sempre opções para você fazer uma variação do saborzinho da água. Fazer essa água saborizada é uma ótima opção para evento, ou para você ter uma garrafinha com você, ou para você tomar no escritório, para ficar uma coisa que muda um pouquinho o sabor, que não fica uma coisa sem graça, apesar de eu não achar sem graça, mas tem gente que acha. E para ficar mais confortável de você tomar a quantidade de água que você precisa. Isso é outra coisa que a gente precisa conversar. Você sabia que cada pessoa tem uma quantidade específica de água que tem que tomar? Isso tem a ver com o nosso peso. Então, quando a pessoa entra para o nosso programa, a gente ensina ela a calcular a quantidade de água de acordo com a quantidade de quilos que ela tem. Então, isso é muito bacana, porque as pessoas dizem que você tem que beber 2 litros de água por dia, mas não é bem assim. A maioria das pessoas tem que tomar mais de 3 litros de água por dia, por causa do peso delas. Então, isso é uma coisa muito legal, uma curiosidade que eu queria trazer aqui para vocês e que faz diferença, lógico, porque quanto maior o seu corpo, maior a quantidade de água que você precisa, não é mesmo? Então, gente, lembrando da questão das metas, é muito importante a gente estabelecer também a nossa meta de água. Se eu preciso beber, por exemplo, no meu caso, eu preciso beber 2,5 litros mais ou menos de água por dia. Se eu beber essa água de manhã, não vai adiantar, gente. Não adianta beber 2,5 litros de água de uma vez, porque a água também ela é filtrada muito rápido no nosso corpo. Eu preciso beber ela ao longo do dia. Então, de manhãzinha, eu já começo com um copo de água. No meio da manhã, eu já tomo água de novo. Na hora do almoço, eu aproveito e bebo mais um pouquinho. E vou ao longo do dia. Se eu tenho que beber 2,5 litros de água do dia, já foi metade do meu dia, eu não bebi nem 1 litro ainda, tá errado, tá faltando. Então, a gente precisa realmente ir fazendo devagarinho. Se você já se programa, você já seca a sua garrafinha, você já tá aqui com um copinho de água do seu lado, e você já se cercou de alguma estratégia para poder fazer isso acontecer, lembra, igual atividade física. Se você já se preparou, se você já colocou a mochila no carro, se você já reservou um horário na academia ou alguma coisa assim, você já se predispôs a alcançar essa meta. Você já está 2 pilares mais próximo do seu objetivo. Tá vendo que não precisa ser tão complicado? São pequenos ajustes, pequenas estratégias, pequenas coisinhas para a gente poder mudar na nossa rotina, para a gente poder mudar no nosso dia e que vão fazer toda a diferença no nosso corpo, toda a diferença no nosso resultado. Eu falo muito uma frase e que eu quero deixar ela aqui para vocês. Não é que eu malho para poder ter resultado, não é que eu estou fazendo uma dieta. Eu tenho um comportamento que ele é coerente com aquilo que eu busco. E o que eu convido você a fazer é transformar os seus comportamentos, transformar os seus hábitos, transformar a sua rotina, de forma que você viva de acordo com os resultados que você quer construir. Vamos junto construir um resultado incrível. Vamos junto construir um estilo de vida que te dê mais saúde, mais disposição, um corpo mais firme e modelado, uma qualidade de vida muito melhor. E isso tudo sem precisar sofrer, sem doer, mas fazendo um processo que seja confortável que você consiga levar para sempre. Vem com a gente, que a gente está só começando. Hoje foi nossa segunda aula. Ainda vamos aprender sobre alimentação saudável, sobre suplementação, sobre mentalidade e por que ela é tão importante para a gente fazer essa transformação. E eu conto com a sua presença, eu conto com você aqui comigo. Eu deixei uma tarefinha lá no nosso canal do Telegram. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você não tiver acesso, você me dá um alô que eu já te ajudo a achar essa tarefinha. Para você identificar como que estão os seus hábitos hoje, como que está a sua rotina hoje, o que está incomodando, o que não está,
para a gente poder já começar a entrar em ação, tá bom? Muito importante vocês fazerem esses exercícios diários, porque é eles que vão te ajudar a colocar tudo isso que a gente está conversando em prática, tá bom? E vamos lembrar, meta de água e meta de atividade física para amanhã. Combinado? Um beijo. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Espero vocês amanhã e tchau, tchau.